Eu sou Alexandre Salles e este é o Canal Piloto. Então, senhores, mais uma vez nesta maravilhosa tarde, vamos iniciar aqui mais uma leitura de e-mails. E como hoje, especialmente, o meu querido vizinho está praticando a arte de tocar sanfona acompanhado com algumas caixas de som, eu excepcionalmente estou gravando hoje com o meu microfone de lapela para vocês terem um áudio aceitável, certo? Então, vamos lá. Primeiro e-mail aqui do Leon Turra. Caro Salles, boa tarde. Não sei se o senhor tem um conhecimento sobre aeronaves 100% funcionais para download no Flight Simulator 9, aquelas com direito até limpador de para-brisa, etc, etc. Ele pergunta sobre lugares para baixar aeronaves funcionais. Leon Turra, sobre Flight Simulator, aqui não é o lugar mais indicado para você procurar sobre isso, porque o Canal Piloto é mais focado em entretenimento e formação aeronáutica, mas apesar de eu não poder te ajudar, eu sei quem pode. Você vai aí na busca do YouTube e vai procurar pelo canal Mais Aviação, do nosso querido amigo Klaus Mero. Lá ele fala bastante sobre Flight Simulator e se você enviar uma mensagem para ele, certamente ele vai poder te ajudar nisso, certo? E aliás, se alguém souber de algum lugar onde você pode baixar aeronaves 100% funcionais para o Flight Simulator 9 e quiser ajudar aqui nosso amigo Leon Turra, vocês podem deixar aí nos comentários logo abaixo, porque certamente quando ele ver esse vídeo, ele vai ler também os comentários, certo? E vamos pro próximo aqui do Cássio Aparecido Dias. Boa noite, tudo bem? Tudo certo? Você poderia me tirar uma dúvida, vírgula que faltou aqui. Há alguns dias atrás, quando fiz a inscrição no canal do piloto, não é aqui, tinha uma matéria falando como estudar para a banca da ANAC e a forma de estudar, porém não me lembro qual dos seus vídeos que falava sobre o assunto. Era o canal Piloto 27 e a maneira de estudar. Acabei meu curso de DOV na Academia do Ar em Guarulhos dia 31/1/2013. Porém, como são 5 matérias, tenho medo de não passar na prova porque são muitas coisas para estudar. Será que seria bom eu estudar as matérias que mais tenho dificuldade e, por exemplo, deixar regulamentos para a segunda época, pois aí eu iria estudar só regulamentos para eliminar e ter uma chance a mais? O que você acha? Tá faltando vírgula pra caramba aqui. O que você acha? Se possível puder me responder, agradeço, pois tenho medo de não passar, apesar de tirar 2 horas por dia para estudar. A banca vai ser no meio de março. Obrigado, acompanho você sempre, que possa meme, etc, etc. Desde já agradeço, abraços. Bom, Cássio, vamos lá. Sinceramente eu não sei, ele citou aqui que são 5 matérias, né? 5 matérias também, que nem a do piloto privado e piloto comercial. Eu quero que fique claro que eu não recomendo esse negócio de ficar separando por épocas, ou seja, se eu estou meio inseguro eu vou fazer primeiro as 3 provas mais difíceis para depois na segunda época fazer as 2 mais fáceis. Mas enfim, mas como uma ajuda que ele está pedindo aqui é exatamente sobre isso, vamos falar sobre isso então. Cássio, se você de fato vai querer fazer isso, coisa que eu não recomendo, mas você vai querer fazer isso de separar as matérias entre as épocas, o mais recomendado é que você tente na primeira fase, na primeira época, digamos assim, você fazer as 3 matérias que são ou mais complicadas ou mais demoradas de se fazer. E na segunda época, que é onde você pode fazer até 2 matérias se você for reprovado na primeira, você faz as 2 matérias que são ou mais fáceis ou mais rápidas. E é basicamente isso que eu posso falar sobre esse assunto, Cássio. Mas novamente, eu não recomendo você ficar separando as matérias entre as épocas. Se você não está conseguindo estudar do seu modo atual de estudo, cara, tenta algum modo diferente. Novamente eu cito aqui que no canal Piloto 27 eu dei dicas sobre o modo de estudar para a prova da ANAC, além do que em outros vídeos também eu citei que no momento que você acaba de ler algum livro, se você não de fato fixou a matéria, tenta fazer zilhões de simulados sobre aquela matéria, porque aí você vai ficar colocando o seu pensamento em prática, seu pensamento em xeque, e assim você vai saber que tipo de questão, que tipo de capítulo daquela matéria você precisa estudar novamente, certo, Cássio? E afinal, se muita gente consegue passar na primeira época, por que você não conseguiria, hein? Certo? Então vamos lá para o próximo. Pedro Gorab. Pascal Malfa, Salles, como vai? A vida vai indo. Tenho 14 anos e pretendo seguir a carreira na aviação. Como vou ter que ajudar meu pai a pagar o curso, queria começar a guardar dinheiro desde já. E pensei em ser spotter, uma profissão que queria juntar 2 paixões minhas, a fotografia e a aviação.
queria saber se é possível exercer essa profissão e, se possível, consigo juntar uma grana? Grato desde já, Pedro. Bom, para os que não sabem, spotter é a arte de você fotografar aeronaves baseado ali nos aeroportos, nos aeródromos, com câmeras profissionais ou semi-profissionais. E assim você pode até comercializar essas fotografias, como o nosso amigo está perguntando aqui. Então, Pedro Gorrabi, a profissão de spotter, aliás, a ocupação de spotter, é algo que você pode iniciar com um investimento relativamente básico, comprando uma câmera semi-profissional, não precisa nem ser uma profissional, uma Canon 5D, 7D, não precisa ser dessas, pode ser algumas abaixo. Agora, cara, o ponto disso é você de fato conseguir comercializar essas fotografias, porque muitos dos spotters que eu conheço, eles simplesmente têm isso como hobby, bem raramente eles vendem as fotografias. Então, cara, sobre mercado de trabalho para essa arte em específico, eu não vou poder te ajudar, porém, é possível que alguém que esteja assistindo esse vídeo tenha uma instrução melhor e eu vou pedir que essas pessoas deixem aí nos comentários também. Mas ainda sobre essa sua questão, Pedro, você tem 14 anos e você quer juntar alguma grana para pagar o seu curso prático também. A dica básica sobre isso é você tentar pegar algo que você gosta e tentar profissionalizar isso de algum modo para trazer um retorno financeiro, até como você citou aqui da arte do spotter. O próprio canal Piloto é um exemplo disso. Lá quando eu estava finalizando o prático de PP, eu vi que eu não ia ter capital todo para pagar o meu prático de PC e eu pensei, o que eu tenho, o que eu sei fazer, digamos assim, que eu posso de algum modo profissionalizar. Na época eu sabia editar vídeos e tinha o conhecimento do teórico e do prático de piloto privado. Então eu fiz um investimento de R$200 naquela época, comprando uma câmera mega genérica, e assim comecei a gravar os vídeos do canal Piloto e felizmente deu certo. E através do canal Piloto que eu estou pagando o meu prático de PC hoje, certo? Então é isso aí, Pedro. Continue procurando aí algum meio de você financiar, de você, aliás, capitalizar o que você sabe fazer, certo? Então vamos lá para o próximo, do Fernando Rodrigues. Estamos com 9 minutos de gravação, vamos correr aqui. Estava lendo a análise da época que você fez o PP no Aeroclube de São Paulo e notei duas coisas. Que você realizou 45 voos. 2, que em média um voo que deveria ser de 1 hora durava 1h30 devido ao deslocamento até a área de treinamento, certo? Gostaria de saber se é sempre 1h30 de voo, de como é as missões, se possível. Estou esperando me dedicar bastante para não ter gasto alto. Como é que é? Para não ter um gasto alto com mais de 40 horas. Estou no teórico lá no Aeroclube de São Paulo ainda. Abraços, Fernando Rodrigues. Fernando, antes de mais nada eu vou citar para você 2 CPcasts onde a gente conversou, mais uma vez, 1 hora de conversa em áudio sobre isso, e eu citei como funciona o treinamento e também toda a operação do Aeroclube de São Paulo nestes 2 CPcasts, que quem para não conhece ainda é o podcast de aviação do canal Piloto, uma conversa em áudio através do qual você escuta através de um play na postagem, certo? Bom, mas respondendo aqui para o nosso amigo, gostaria de saber se é sempre 1h30 de voo. Nos primeiros voos sim, porque quando você começa o prático de piloto privado, geralmente o pessoal da operação de voo te limita a fazer apenas uma aula, digamos assim, por dia. Então vai ser assim, apenas 1h30 de voo naqueles primeiros voos. Agora quando você chega ali, assim, passa de 10 horas de voo, por exemplo, você já vai poder marcar 2 voos em seguida para fazer 2 aulas de voo num voo só. Então assim não vai ser mais 1h30 de voo, e sim 2h30, porque as 2 horas completas vai ser da aula de voo em si. Esses 15 minutinhos que formam os 30 minutos vai ser o deslocamento para você ir e para você voltar da sua área de treinamento, certo? Então novamente eu vou pedir para você checar aí na descrição o link dos CPcasts onde eu falei sobre isso, certo? Dá uma olhada aí porque vai ser muito importante para você. Então vamos para o último aqui, do Luiz Cunha. Olá amigo, tenho pequenas dúvidas sobre a carreira. Vou começar meu PP agora no final de fevereiro. Quero chegar à INVA para acumular horas de voo. Possivelmente gostaria de seguir a carreira agrícola. Loucura para alguns, mas sempre gostei. Depois do PC, qual o caminho para o INVA e o CAVAG? O que é isso? Deve ser aviação agrícola, né? Como é que é? Responda e eu compro uma caneca. Vou cobrar isso daí, hein? Bom, então basicamente nosso amigo Luiz Cunha quer saber qual é o caminho depois do PC para ele chegar até a aviação agrícola. Então Luiz Cunha, você é meio que um vidente, porque a gente já está caçando alguns INVAs e alguns pilotos agrícolas para falar justamente sobre esse assunto lá no CPcast. Então em breve você vai ter 2 episódios em áudio com 1 hora de gravação
falando justamente sobre esses assuntos, como se formar como INVA e como se formar como piloto agrícola. Do mesmo modo que a gente fez aquele episódio CPCast 10 explicando como se formar piloto de linha aérea, certo? Então, Luiz Cunha, é só você aguardar. Como você está ainda iniciando o PP, isso não vai te afetar, só aguardar um pouquinho, certo? Então, o próximo aqui, Alexandre... Nossa, que nome é esse? Alexandre Gizevski da Silva. Adoro esses nomes, cara. Pergunta, tenho 15 anos e já decidi que eu quero ser piloto. Bom, depois que vi o caso da Webjet, não quero ser piloto no Brasil. Procuro tentar empresas de outros países, tendo a chance de chegar a aeronaves como A380. 15 anos, você está pensando longe já, hein? Qual o melhor país no momento? Sei que a situação para mudar é a melhor opção para seguir carreira. Alexandre, você tem 15 anos, certo? Você está me lembrando quando eu tinha 15 anos, quando eu fazia aquelas minhas perguntas lá nos fóruns do já extinto Orkut. E cara, eu vou te dar a mesma resposta que o pessoal me deu naquele fórum aí quando eu tinha 15 anos também. Você está tentando dar um passo um pouquinho maior que a sua perna, cara. Você tem 15 anos, tenta se focar primeiro nas informações de como se formar PP, como se formar PC, como se formar INVA ou como chegar até a linha aérea, para depois você tentar pesquisar como está o mercado de trabalho aqui no Brasil e nos outros países também. Porque você tem 15 anos. Até você completar 18 anos, que é a idade mínima para você começar a trabalhar como piloto comercial, vão ter aí 3 anos. Cara, em 3 anos pode mudar muita coisa, tanto no mercado de trabalho no Brasil, quanto no mercado de trabalho no exterior. Então, mesmo que eu falasse aqui um exemplo, é um exemplo, hein? Supomos que eu falasse que o país com maior nível de desenvolvimento no mercado de trabalho e na aviação é a Austrália hoje, nesse momento no qual eu estou gravando. Cara, em 3 anos isso pode virar totalmente de cabeça para baixo, cara. Então não adianta nem eu te dar essa dica aqui. E além do mais, eu recomendo que você primeiro pesquise sobre a formação de base para depois pensar nessa quesito de mercado de trabalho, certo? Então, Alexandre Gizevski da Silva, boa sorte aí. Então, isso, senhores, demos 16 minutos de gravação por agora. E lembrando novamente que o e-mail para envio de dúvidas é o contato@canalpiloto.com.br. E, por favor, citem no assunto do e-mail sobre o que é a sua dúvida, porque isso ajuda ainda mais aqui na hora da gente responder. E, como sempre, pilote o livro, leia um avião e nunca se esqueça de ter mais agilidade. Luiz Cunha, te respondi, hein? Compra a caneca do Canal Piloto, cara.